Boa noite, pessoal. Voltamos nós novamente à nossa sexta-feira para podermos estudar juntos a palavra de Deus e assuntos concernentes à profecia. O assunto mais voltado dessa semana passada foi os sinais do retorno de Jesus, os sinais da volta de Cristo. Então, essa semana nós vamos estar estudando isso, os sinais do retorno de Jesus Cristo. Vamos estar baseados em Mateus 24, tá? Vamos tentar entender o que Jesus estava falando ali em Mateus 24 e como isso se vem confirmando durante os séculos que vem se passando. E a gente pode dizer, será que vai acontecer? Está acontecendo ou já aconteceu? Então, é isso que a gente vai estar vendo no nosso estudo hoje, tá? Esses sinais da volta de Cristo. Então, antes da gente começar o nosso estudo, a gente vai fazer uma breve oração, pedindo ao Papai do Céu e o Espírito Santo para nos orientar nesse estudo. Tá? E eu vou convidar uma pessoa aqui para poder estar fazendo a oração com a gente, e vai ser você, Watson. Muito bem, Cal. Boa noite, Joel, Saldo, né? E a todos, né, que nós já falamos. Vamos curvar as nossas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Querido e eterno Deus, majestoso em todos os sentidos e em todo o universo, diante desse momento oportuno, pelo qual nós nos direcionamos através desta oração, neste grupo de estudo da Tua Palavra, nós inclinamos, Senhor Deus, o nosso desejo e a nossa vontade humana para apenas permitir que o desejo Teu possa ser atraído e contraído por nós para fazermos exclusivamente a Tua vontade. Amém. Que a Tua Palavra seja expressa e orientada através, Senhor Deus, dos instrutores, pelo qual aqui está a Cláudia e também o Joelson, e a nós que teremos as nossas participações e contribuições, para que assim este estudo possa alcançar e levar o entendimento àqueles que nos acompanham. Amém. Desde já te peço essa oração, agradecidos hoje eternamente, no doce e eterno nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, né, falando sobre os sinais da volta de Cristo. Como a gente bem falou, esse texto está lá baseado em Mateus 24, verso 3. O que diz lá em Mateus 24, verso 3? Vamos ler juntos? Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, em Mateus 24, mostra um certo interesse dos discípulos em entender quando seria aquelas coisas que Jesus estava falando, quando aquelas coisas que ele estava falando relativas ao tempo do fim iriam acontecer. E eles estavam interessados nos sinais que se demonstrariam esses acontecimentos. Queridos, é importante que a gente entenda essa questão do sinal, porque no Velho Testamento, antes de Jesus nascer, haviam profecias que apontavam para o nascimento de Jesus com muitos indícios. E, além disso, eles haviam marcação de tempo. Havia uma marcação de tempo. Você vê isso lá no livro de Daniel. Tudo isso ajudava as pessoas a compreender o seu tempo, o tempo da chegada do Messias, né? E mesmo assim eles passaram desapercebidos, mas eles tinham todos esses elementos na mão, principalmente a questão do tempo, a contagem do tempo, que ele podia ajudar eles a identificar o ano e a chegada do Messias. Contudo, eles passaram e deixaram todos esses elementos e passaram despercebidos. Já para nós, depois da vinda do Messias, na segunda volta de Jesus, nós não temos esse elemento chamado tempo. O último terminou em 1844, né? Daí para frente não existe um elemento chamado tempo que possa fazer uma contagem da volta de Jesus para determinar um tempo. O que nós teremos são sinais da volta de Cristo, né? Teremos os movimentos, os acontecimentos que nos mostram a brevidade da volta de Cristo. E por isso é importante que a gente também esteja atentos a esses sinais e estejam estudando paulativamente cada sinal e ver o seu cumprimento, tá bom? Antes de passar para a próxima slide, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre este assunto que a gente está falando aqui, para a gente dar sequência. Gelson?
Watson. Pode falar, Watson. Cal, o que eu acho bastante pertinente nessa sua colocação é que tudo naquela época era um hábito de existir as ações de curiosidades, né? Os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles ouviram muito Jesus falando acerca do seu reino. E isso, naturalmente, atraía a eles não apenas o interesse de estar andando com Jesus, mas qual seria os desfechos finais de tudo aquilo que ele estava se relacionando através do assunto. E talvez esse deve ter sido um dos assuntos que chamou bastante atenção dos discípulos a ponto deles fazerem esse questionamento. E qual seria o sinal? Porque era comum, muitas das vezes, os profetas naquela época trazerem sinais proféticos do que iria acontecer, né, em determinado tempo. Né, e isso, na verdade, deixava com que outros despertassem, né, a sua preocupação, a sua curiosidade, o seu momento oportuno. Eu acho que esse momento foi tão pertinente os discípulos indagarem isso, que provoca em Jesus a vontade de explicar os acontecimentos paralelamente no seu devido tempo. Né? Ele começa a explicar isso, e aí a gente vai acompanhando. Talvez se essa pergunta não tivesse sido colocada no texto bíblico, a gente talvez não saberia como iria acontecer. Mas aí foi tão importante que Jesus termina trazendo o desfecho de como seria a sua breve volta, né? Quando ele começa a apresentar os acontecimentos. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a sociedade não está preocupada com a volta de Jesus, boa parte, né? Nós temos uma minoria de pessoas que estão preocupadas, né? Mas talvez, vamos botar uma quantidade aí, talvez eu exageradamente estou colocando isso, mas vamos colocar uma quantidade de aproximadamente aí uns 70% a 80% das pessoas, elas estão mais preocupadas com o seu momento agora. É o momento de viver agora. O depois, eu não sei, eu passei numa oficina hoje para fazer o alinhamento dos pneus do carro, e aí o rapaz que era proprietário, ele simplesmente disse o seguinte: eu não estou nem aí, eu quero é que os meus filhos se quebrem, eu quero viver o meu momento, eles se quiserem que viva o momento deles futuro, porque o meu momento é agora. Então a gente vê que as pessoas pouco estão se importando como vai ser o desfecho dos dias que nós estamos hoje vivendo para o dia de amanhã. Então isso é muito pertinente, o assunto vai nos mostrar da importância não apenas dos detalhes da volta de Jesus, mas, acima de tudo, o preparo para que isso aconteça. Obrigado. Obrigado, Watson. E você que está participando aqui conosco, se você quiser fazer alguma pergunta ou também fazer um cumprimento, alguma explicação, basta também mostrar um sinalzinho da mão e a gente vai estar dando a oportunidade, tá bom? Mais alguém gostaria de comentar ou a gente pode passar para o próximo slide? Joelson? Pode avançar. Vamos lá. Esse próximo slide aqui, a gente vê o seguinte. Ainda em Mateus 24, 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, essa aflição daqueles dias fala sobre os tempos, né, aflitos e angustiosos que se passariam. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 29. Entenda que aqui fala mesmo assim, ó, antes, olha o que fala no início do texto. E logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição você está falando? Lembra que a Bíblia falou que o povo de Deus seria perseguido? Que haveria uma perseguição de 1260 anos? Entendeu? Então, Cristo está essa aflição aqui era aquela perseguição que os cristãos sofreriam, né? Durante 1260 anos, eles passariam por uma aflição que começou lá no ano 538 e deu-se fim no ano 1798, né, com a derrubada da monarquia e do poderio da Igreja Católica por Napoleão Bonaparte, em 1798.
ali dá fim a esses dias de perseguição. Então, aqui fala o seguinte: ao fim da grande perseguição papal, que foi que deu, essa perseguição papal foi que causou esses dias de aflição para os cristãos naquela época, declarou Cristo: o sol se escurecerá, se escureceria, e a lua não daria a sua luz. Em seguida, caíram as estrelas do céu. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabeis que ele está próximo das portas. Então, essa perseguição acabou em 1798. E, segundo o relato, diz que após essa perseguição começaria a acontecer o quê? Aconteceria o quê? O sol se escureceria, a lua não daria a sua luz e as estrelas cairiam. Esses eventos que demonstravam a brevidade da volta de Cristo aconteceriam assim que terminassem, logo depois dos tempos das perseguições. Então, nós já podemos ter uma média por aí que isso começou depois de 1798, né? Que essa profecia do escurecimento do sol se daria depois de 1798. Vocês estão compreendendo até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Joelson, sobre essa parte aqui? Sem a gente delongar para mais para frente, mas sobre essa parte aqui? Estão compreendendo? Já se você está falando alguma coisa, porque está parado na sua, mas não estou ouvindo sua voz. Oi, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ótimo. Só trazendo para o cenário de acontecimentos alguns dos importantes eventos chamados pelos estudiosos de eventos cósmicos, né? Antecipados por Cristo e narrados por ele, uma sequência de eventos e sinais apresentados ali no capítulo 24 de Mateus. É dito sobre o escurecimento do sol, é dito sobre uma série de eventos, e quando você avalia, pelo menos do ponto de vista de eventos cósmicos, você tem a queda das estrelas em 1833, foi interessante você citar aí, uma referência de acontecimento no tempo profético, citada por Jesus, que é apresentada por ele, ou apresentado por ele, como um ponto de partida histórico para a colocação desses eventos chamados de sinais ou eventos cósmicos, né? Exato. Ele cita que logo após a tribulação daquele dia. Que tribulação é essa? A perseguição que durou 1260 anos. Ela começa em 538 depois de Cristo e só vai terminar com a Revolução Francesa em 1798. Quando você associa esses eventos de acontecimentos cósmicos com a fala de Cristo, aí você tem algumas coisas acontecendo, como, por exemplo, a queda das estrelas ali, em 1833, mas, assim, o fim da perseguição, a queda do Império Papal, ou do poder papal, aconteceu em 1798. Só que a profecia de Cristo não está relacionada com o fim da Igreja Papal como um poder detentor da esfera política e da esfera religiosa. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do fim da perseguição. A perseguição cessou cerca de um quarto de século antes da data predita por Cristo, por Daniel, na verdade, né? Daniel fala ali. Você está falando isso, eu vou até botar logo aqui, porque ele vai falar sobre isso aqui. É isso mesmo. Aí você já vai estar falando, pode continuar. Ok.
Daniel ele fala de um período de 1260 anos. O livro de Apocalipse, você tem Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse no capítulo 14, também o profeta João cita esse mesmo período mencionado por Daniel lá atrás como um período de 1260 anos. Claro que de formas diferentes, né? 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias. Então, são formas variadas de falar do mesmo evento. E sabemos que, quando convertemos, com base na profecia, o significado de dia para ano, um período encontrado nas expressões 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, vai dar sempre 1260 anos. Né? Então, assim, esse período ele é marcado na Bíblia como aquela parte da história conhecida como Idade Média ou Idade Escura, em que a Igreja Romana perseguiu o povo de Deus. E essa perseguição, como já disse, ela terminou um quarto de século antes do tempo predito tanto por Daniel quanto por João no Apocalipse. Por que isso? A Bíblia também diz que se Deus não abreviasse aqueles tempos, esse momento de perseguição, ninguém escaparia, não existiria igreja, não existiria remanescente. Então, o trabalho dos reformadores, que também se tornaram mártires, porque muitos morreram defendendo a pura verdade bíblica, esse trabalho desses homens foi de fundamental importância para a abreviação desse período de 1260 anos, ok? Então, quando você avalia o término dessa perseguição, aí você tem os outros eventos que eu já mencionei aqui, a Queda das Estrelas em 1833, 1755, nós temos o evento conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Ao longo da história, não se conhece nenhum registro de terremoto da história moderna, né, que tenha tido tamanha magnitude e alcance como o terremoto de Lisboa, de 1755. Esse entrou para a história. Os sismólogos, cientistas, enfim, geólogos, eles atribuem a esse terremoto um evento de caráter sobrenatural. A ciência não consegue explicar em detalhes, do ponto de vista puramente científico, a realidade desse terremoto. Existem questões sobrenaturais envolvendo isso aqui. E, curiosamente, a Bíblia fala desse terremoto. E, por fim, nós temos o Dia Escuro, que aconteceu em 1780, e a igreja remanescente, a igreja adventista ali no movimento milerita, ela ganhou força naquele movimento, naquela iniciativa de Miller, claro que impulsionada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Miller apresentou todos esses dados. O Dia Escuro de 1780, o terremoto de 1755 e a Queda das Estrelas, que foi o último dos eventos da lista de sinais apresentados por Miller em 1833, quando ele linka esses eventos, associando a volta de Jesus e aquilo que está escrito em Mateus 24, e Daniel e Apocalipse, aí as pessoas entenderam que havia algo mais que puramente humano, ou de argumentação teológica, ou seja lá de que natureza você queira pensar, na iniciativa de um camponês sair a público pregando sobre a iminente volta de Jesus. E é com base nessas evidências apresentadas por ele que o movimento adventista ele ganha força ali no começo do século XIX. Já conhecemos a história, não vou entrar nos detalhes aqui. E graças a essa iniciativa, hoje existe a Igreja Remanescente de Apocalipse 12, 17,
e Apocalipse 14, verso 12, né? Ali nós temos as características e as marcas do remanescente. Falarei um pouquinho mais a respeito disso nos comentários mais à frente. Ô, Joelson, por gentileza, continua falando aí que me deu uma queda aqui no meu computador e eu estou tentando restaurar aí para me poder conseguir entrar aqui pelo computador. Certo. Ok. Já estou quase entrando. Tá joia. Quando estiver ok, você me avisa. Tá. É importante observarmos que Cristo, quando é questionado pelos discípulos a respeito de como aconteceriam, ou de quando aconteceriam essas coisas, que ele faz essa pergunta no verso 3 do capítulo 24. Quando Jesus é sentado, estou lendo o texto aqui, Mateus capítulo 24, verso 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Notem que na pergunta dos discípulos existe duas dimensões nas quais Cristo estará trabalhando a partir do verso 4. A primeira dimensão envolvida na pergunta feita é a seguinte: quando acontecerão essas coisas? E Jesus respondendo sobre o quando essas coisas aconteceriam, porque se você voltar no capítulo 23, Jesus está num debate, num momento de uma controvérsia com os líderes religiosos da época, os fariseus, né? E eles sempre foram os do contra no contexto do ministério de Cristo. E no capítulo 23, Jesus, ali tentando trazer alguns líderes para a realidade do evangelho, para salvá-los do legalismo, ele começa ali a apresentar algumas verdades assim bem incisivas, bem contundentes, bem diretas, né? Coisa que seria necessário muita coragem para falar para líderes muito bem relacionados, muito bem colocados na sociedade, muito bem quistos pelas pessoas, enfim. E Cristo passa, então, a citar coisas que ninguém diria para um líder ou para aqueles líderes na época. E diante dessas afirmações de Cristo, ele cita alguns eventos, alguns acontecimentos que viriam à tona após a sua morte e que não seriam eventos que trariam vantagens para líderes naquela posição de apostasia. E Jesus começa a descrever ali o risco da apostasia. E ele termina falando, finalmente, da queda de Jerusalém, no verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e atendeu os que são enviados. E ele começa aqui a fazer uma narrativa de eventos relacionados com a destruição de Jerusalém no ano 70. E ele finaliza o seu discurso aqui. Daqui ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. É curioso que se os discípulos não fizessem a pergunta do verso 3, do capítulo 24, esse discurso de Cristo quanto a eventos finais do tempo, num contexto de profecia, terminaria naquilo que ele tinha esboçado para os líderes no capítulo 23. Só que no capítulo 24, os discípulos eles querem saber mais. Eles ficaram impressionados com aquilo que Jesus falou e eles queriam mais detalhes, eles queriam mais informações. E na busca dessas informações, como já disse aqui, no contexto do que acontece no verso 3, eles dirigem essa pergunta a Jesus, reenfatizando o que já disse, em dois níveis, né? O primeiro nível da pergunta do verso 3 do capítulo 24, só para nos situarmos aqui, é sobre quando acontecerão essas coisas. E o segundo nível da pergunta dos discípulos, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cristo ele começa de forma didática, trabalhando a resposta a essas perguntas, ou a essa pergunta em duas dimensões, né? De uma forma muito didática. Ele começa apresentando aqui as coisas que aconteceriam como evidência da sua volta. E aqui ele fala sobre a necessidade dos discípulos terem cuidado para que ninguém os enganasse, porque muitos viriam
no nome de Cristo, dizendo que seriam o Cristo, né? E daqui ele fala sobre outros eventos, como fomes, os terremotos em vários lugares. A gente vai chegar lá. E fala, exatamente, eu não vou entrar no detalhe, só estou pincelando aqui a narrativa de Mateus no contexto do que Jesus falou. E ele vai citar aqui também sobre a questão dos escândalos, muitos ficariam escandalizados, haveria as perseguições com condenação de morte, enfim. E, finalmente, ele vai falar sobre, eu não sei se, Cláudia, se você colocou aí, Cláudia, se você colocou, só me dá um ok aí. Ele vai falar agora sobre os sinais. Primeiro ele apresenta aqui os acontecimentos da sua volta. Só que a pergunta chave dos discípulos é o sinal. E nessa segunda dimensão da pergunta dos discípulos, Jesus agora vai dizer qual é o sinal da sua vinda no verso 14 do capítulo 24. E qual é o sinal? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Okay? Eu vou parar meu comentário por aqui, porque acredito que Cláudia já sistematizou, já resolveu ali esse probleminha técnico. Ô, gente, caiu aqui, meu computador deu um baque, aí eu tive que fazer tudo, voltar tudo de novo. Mas deu certo. Mas o Senhor é misericordioso e provedor, né? Muito bem. Mais à frente, eu vou pincelando mais algumas coisas aqui sobre essa questão do sinal, no contexto do Evangelho, né? Até porque nós temos um Evangelho eterno para ser pregado e que ele está intimamente ligado com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, tá bom? Valeu. Ô, Adson, nesse instante eu vou passar para você, deixa eu só fechar um raciocínio aqui que eu estava falando, que eu e Major estávamos falando aqui, sobre quando a gente fala que depois daquelas perseguição, depois dos tempos de aflição com os cristãos, então começariam a acontecer aqueles acontecimentos que Cristo estava mostrando sobre o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Mas note que a perseguição total cessou-se em 1798. Não, mas antes disso, houve movimentos que estavam já se desencaminhando para a tolerância religiosa. E um desses, a gente vai falar sobre eles aqui. Ó. O nosso Salvador havia dito que os dias seriam abreviados. Os dias de quê? Da perseguição. Historicamente, mediante o decreto de Maria Teresa, imperatriz do Sacro Império Romano Germânico, em Codex, ela criou um código, né, de Teresinas, iniciado em 1752 e concluído em 1766. E os atos de tolerância desde 1773 até 1774, a perseguição contra o povo de Deus foi encurtada, né? Teve uma abrangência. Não foi toda a Europa que teve essa abrangência, mas uma boa parte da Europa teve essa abrangência nesse ato de tolerância. Embora o poder perseguidor tenha se mantido no controle do braço civil até 1798, suas perseguições se encerraram por volta de 1773. Ao compararmos essas declarações do Salvador, verificamos que o cumprimento do primeiro desses sinais ocorreria em 1773, até 1798. Então, esses acontecimentos, eles vão começar, entendeu? Um pouco antes, porque as aflições foram abreviadas, entendeu? Embora o ato de tolerância completo, que cessava completamente toda a perseguição, foi em 1798, mas já havia movimentos, né? E até leis voltadas para atos de tolerância já muito antes, em 1773. Até 1776 já foram começados a isso. Mas por que a gente está falando isso? Porque daqui para frente agora nós vamos mostrar alguns acontecimentos que começaram a acontecer, que demonstram esses sinais de Mateus 24, entendeu? Que mostra como a coisa começou a se desenrolar depois desse tempo de aflição. Esses acontecimentos relatados na Bíblia começaram a se desenrolar depois desse acontecimento do tempo de aflição, cumprindo assim o que Jesus tinha falado. Mas antes da gente ir para o próximo slide, eu vou passar aqui para o Watson, que deixou a mão estendida para poder falar. Grato, Cal.
e obrigado também a Joelson pelas colocações também. Eu quero apenas ressaltar as demonstrações que foram apresentadas anteriormente e atualmente, e aguardando posteriormente. Os sinais são indícios, e também eles são micro-tendenciais, ou macro-tendenciais, do que estamos vendo e presenciando bem de perto a breve volta de Jesus. E o que a gente ressalta aqui? A gente ressalta um ponto muito interessante sobre quando Jesus ele começa a citar alguns dos fatos muito predominantes sobre guerras, terremotos e assim sucessivamente. E a gente precisa entender que quando Jesus ele ressalta essa questão da guerra, nós temos dois tipos de guerras que a gente precisa distinguir um do outro. Nós temos uma guerra política, econômica, e religiosa, aonde a sociedade passará a ter esse conflito. E existe a outra guerra, que é uma guerra de munição, provocada com destruição, bombardeios, mísseis, e assim sucessivamente. Então, esses são dois parâmetros de uma guerra. Hoje nós estamos vivendo mais esse momento da guerra religiosa, porque nós estamos vendo uma expansão muito grande nas questões religiosas, várias religiões, denominações. Jesus diz, vocês verão falar de Cristo aqui, Cristo ali, Cristo lá, e isso, na verdade, vai provocando uma dissipação de entendimento das pessoas, que as pessoas não sabem realmente o que é que está acontecendo. Nós temos também uma guerra política, onde os interesses pessoais e partidários têm se alavancado no mundo inteiro. Países que estão lutando e brigando para a sua sobrevivência econômica e destruindo outros países em busca da sua própria sobrevivência e matando pessoas. Nós temos também um segundo ponto que se chama-se o terrorismo. O que é o terrorismo? Existem dois tipos de terrorismo também. O terrorismo provocado pela destruição e o terrorismo provocado pelo medo, trazendo as pessoas a ficarem assustados, preocupados, angustiados. E quando Jesus começa a fazer esse paralelo do que iria acontecer, Joelson ressaltou isso anteriormente, fez com que os discípulos despertassem esse pensamento, e quando é que vai acontecer essas coisas? Jesus, na verdade, disse, não é agora no tempo de vocês, mas eles, na verdade, até pensaram que seria no tempo deles. Ou seja, eles viram um cenário de um mundo completamente voltado para um complexo de total desarranjos, uma total preocupação, porque Jesus começa a falar sobre terremoto, Jesus começa a falar, e não tinha terremoto naquela época ainda, E eles agora ficaram preocupados. Apenas o terremoto que houve foi quando Jesus morreu, disse está feito, está consumado, e houve um grande terremoto. Mas até então, não sei, não me lembro, se vocês tiverem para me ressaltar essa linha de pensamento, se houve terremotos anteriores à morte de Jesus, antes da morte de Jesus. Então, tudo isso para eles foi um momento, e possivelmente quando Jesus disse assim, está feito, está consumado, e houve um grande terremoto, eles lembraram, Jesus falou sobre terremoto, então eles imaginaram até que seria naquela época. Eles começaram a pregar o evangelho com tanta força, dispostos até morrer. Só que Jesus estava falando isso para o fim dos tempos. Ali em diante já começava, então, o processo de um preparo para o fim dos tempos também. Então, nesses 2 ou 3 pontos pelos quais eu ressaltei aqui, é importante a gente sempre não apenas ouvir o que muitas pessoas ressaltam na sua linha de pensamento, mas examinar o que a palavra de Deus explica e deixa isso contundente à análise de qualquer pessoa. Obrigado, Carl. Obrigado, Adson. Olha, eu quero que vocês prestem bem atenção no que o Adson falou, porque e sigam a linha de raciocínio que eu vou pedir para vocês seguirem aqui, para a gente poder compreender direito. Terremotos sempre existiram, né? Então, é isso que muitas pessoas vão dizer. O que tem a ver com terremotos, cataclismo, etc. e tal, quando Cristo fala assim,
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que garante para a gente que necessariamente são essas datas que nós vamos mostrar para vocês aí à frente. Primeiro, o que garante isso? Porque a gente acabou de ler lá em Mateus 24, Cristo falou, logo depois dos dias de aflição. Quando Jesus fala isso, ele está apontando para o quê? Profeticamente, os 1.260 dias de perseguição. Ponto. Precisa entender essa parte. Ele está apontando que esses eventos aconteceriam logo depois desse evento. Então, ele estava falando especificamente desses acontecimentos que sucederiam depois desses eventos. Desse evento que era os 1.260 anos. Necessariamente, ele não teria que acontecer no final de 1798. Ele poderia acontecer no tempo do abreviamento, como a gente acabou de falar assim, porque essa perseguição ela foi um pouco abreviada, porque senão o povo de Deus não suportaria tanta perseguição e tanta... o fechamento do círculo, eles já teriam sido destruídos todos. Deus tinha que fazer esse aliviamento. Então, esse aliviamento, pela história, a gente percebe que aconteceu desde 1752, que foi começando a suavizar com alguns editos que foram surgindo esporadicamente em alguns territórios, né, que foram flexibilizando, entendeu? Desde 1752. E só em 1798, que foi geral, com a parte da Revolução Francesa, surge, né, o Edito da Liberdade Religiosa, geral para todo mundo. Mas esses eventos que nós estamos falando aqui começam depois do tempo da aflição, e Jesus deixou claro isso lá em Mateus 24, depois dos dias das aflições, logo depois, tá? Então, eventos catastróficos sempre existiram, mas quando Jesus pontuou, ele pontuou especificamente depois desse período profético dos 1.260 anos de perseguição. Depois dos 1.260 anos de perseguição, o que foi que nos é relatado pela história? É o que nós vamos entrar agora. O que nos é relatado pela história, que comprova que esses acontecimentos aconteceram posteriores, entendeu? E que esses acontecimentos são os acontecimentos que Cristo estava apontando profeticamente, que se dariam antes da sua volta, entendeu? E um desses primeiros acontecimentos nós vamos falar aqui agora, que foi, e nós vamos nos basear lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Esse capítulo 6, verso 12, ele aponta para Mateus 24, e ele vem mais completo aqui. Em Apocalipse, ele vem mais completo. Ele começa assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto, um tremor de terra. Depois desse tremor de terra, o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Entendeu? Esse Apocalipse capítulo 6, ele é uma junção de Mateus 24, quando também Jesus fala, logo depois daqueles dias, viriam estes acontecimentos. Então, o Apocalipse também fala sobre este acontecimento, só que ele inclui aqui um grande terremoto, que aconteceria antes do escurecimento do sol e antes de que a lua se tornasse vermelha como sangue. Mas antes de prosseguir falando sobre esse grande terremoto, eu vou passar para a Joelson, que está com a mão levantada aqui. Quero falar. Ok, é só para respaldar ou ampliar a colocação do Adson, até porque ele deixou uma pergunta aberta aqui para quem quisesse participar, né? E é com base nessa pergunta que ele fez que eu pego o gancho no comentário dele para ampliar essa questão sobre o conceito de terremoto já nos dias de Cristo. Evidentemente, ele citou aqui o terremoto sobrenatural que aconteceu por ocasião da morte de Cristo, mas aquele não foi o primeiro terremoto da história, né? Relatado na Bíblia, que eu me lembre, eu tenha consciência, foi o primeiro relato assim na Bíblia, né? Mas na história, evidentemente, há evidências para que já tenha acontecido esses eventos, esses fenômenos bem antes. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, Cristo falou de terremotos para os seus discípulos. E ele falou daquilo que era conhecido para os discípulos. Então, assim, quando ele falou de terremoto, os discípulos sabiam que era terremoto. João,
quando escreve o Apocalipse, ele também vai falar sobre isso. Só que, para João escrever sobre isso, ele teria que ter um conhecimento prévio do que ele estava escrevendo. Assim como Cristo também teria que ter um conhecimento prévio, bem como os seus ouvintes, daquilo que ele estava por dizer a respeito de terremoto. Ele falou de estrela, por exemplo. Os discípulos sabiam que era estrela. Ele falou sobre guerras. Os discípulos sabiam, estavam familiarizados com essa situação de guerra. Da mesma forma, quando ele cita a questão do terremoto, nós temos, por lógica, que deduzir que os discípulos também estavam familiarizados com aquele termo e a realidade prática desse fenômeno terremoto, né? Até porque, do ponto de vista científico, na geologia, nós temos fortes evidências para que terremotos fossem práticas comuns desde o dilúvio. Por quê? Porque após o dilúvio houve o deslocamento, né, de grandes massas de terra, dando fim àquela formação primeira chamada de Pangeia, que era um bloco só. Mas o dilúvio ele fez essa separação, gerando aqui os continentes. A partir daqui, nós temos o deslocamento de placas tectônicas, que são chamadas de sismos, né, que geram esse impacto com base em energia oriunda da Terra, onde dá-se origem a esses fenômenos, falando aqui grosso modo, chamados de terremotos. Então, do dilúvio para cá, é natural entendermos que a humanidade passou a se familiarizar com esse fenômeno que hoje assusta tantas pessoas e que, mais uma vez, na volta de Jesus, acontecerá em magnitude jamais vista, né? A primeira documentada em história é de Lisboa, em 1755, mas temos dados ainda na Bíblia de um terremoto que será sem precedentes, que é aquele que será uma realidade fenomenal como resultado da presença de Jesus em glória, né? Não só Muito Jesus, bem. mas a Trindade estará presente ali. Muito Então, eu queria fazer essa colocação aqui. Obrigado, Joelson. Então, a gente entende, como o Joelson bem pontuou aí, terremotos, cataclismas, desastres ambientais sempre existiram. Mas o que torna esses acontecimentos ambientais no nosso planeta exclusivos? Porque Cristo pontua quando eles começarão, entendeu? O ponto de partida seria logo depois desses dias de aflição. E Jesus já tinha explicado para eles, profeticamente, e eles também já sabiam, porque isso não era uma profecia nova, né? Desses 1.260 anos de perseguição, né? Que aconteceria com o povo de Deus. Esses 1.260 anos está relatado também no livro de Daniel, né? E também lá no livro de Apocalipse vem falando logo depois sobre esses 1.260 anos de perseguição. Então, Cristo fala que haveria essa perseguição com os cristãos, esse tempo de aflição que eles passariam, né? E ele fala que logo depois desse tempo de aflição, o ponto de partida que começariam esses acontecimentos que dariam início ao tempo do fim era ali, depois desses acontecimentos. Então, nós percebemos que, além disso, aqui em Apocalipse fala que quando esse acontecimento, desse terremoto acontecesse, seria o tempo que fosse aberto o sexto selo. Então, esse acontecimento, ele não só dá início aos sinais que Cristo tinha falado, né, os acontecimentos que Cristo falou que aconteceriam próximos à sua vinda, como também ele é a abertura do sexto selo. E qual seria? E houve um grande terremoto. O maior terremoto descrito na história, em cumprimento desta profecia, ocorreu em 1755. O mais terrível terremoto que já se registrou em toda a história, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa. Estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. E foi sentido também na Groenlândia, nas Índias Ocidentais,
na Ilha da Madeira, na Noruega e na Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grandes destruições. Esse foi um dos maiores terremotos que já se aconteceram. Ao todo, morreram esmagados, afogados ou queimados cerca de 60 mil pessoas, tendo ruído cerca de 10 mil casas. Lisboa ficou reduzida e destroçada a cinzas, como se tivesse sido atingida por uma bomba atômica. Os relatos, você ainda pode ver lá no livro Grande Conflito, que ele se expande falando sobre esse relato desse grande terremoto. Eu aconselho você a ler isso lá no livro Grande Conflito. É surpreendente, fala que pessoas, naqueles momentos de terror, muitos correram para a igreja, uma catedral que tinha lá, da Igreja Católica, tentando se abrigar dentro dessa igreja, a maioria correu para lá para se, né? Era um dia de culto também, né? Eles estavam lá, e a maioria das pessoas tentaram, porque ficava no alto, né? E se abrigar dentro dessa igreja, ficou com bastante pessoas. E diz que o terremoto foi tão violento que a terra se abriu, a igreja caiu junto com todo mundo e fechou rapidinho, entendeu? Foi assim, foi uma coisa espantosa. Esse terremoto é conhecido hoje na história como o maior terremoto que já aconteceu em todos os tempos. Ele é um terremoto que não se ouve até hoje uma explicação lógica, entendeu? Para este acontecimento. Até hoje os cientistas não têm uma explicação, eles tentam, assim, algumas teorias, mas não tem uma explicação fundamentada para esse terremoto, o que foi que aconteceu que levou esse terremoto, e ele foi de uma grande abrangência. Então, nós entendemos que esse terremoto foi o terremoto de Apocalipse, capítulo 6, verso 12, que dá início, entendeu? Aos acontecimentos relatados também em Mateus 24, tá? Alguém aqui tem alguma pergunta a fazer ou podemos passar para a próxima página? Cara, eu quero aproveitar para apenas concluir essa linha de raciocínio que Joels colocou, quando foi feito o questionamento. Sim, pode falar. E realmente, buscando aqui as bibliotecas online, nós realmente descobrimos aí que nos dias de Elias, né, quando, na verdade, o rei Acabe, juntamente com Jezabel, queria matá-lo, houve um fenômeno muito interessante na natureza que provocou um grande terremoto, quando Deus ele se manifestou dessa forma, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, 11 e 12, fala justamente desse grande terremoto. E também na época do rei Uzias, né? Que também ele tentou entrar no santuário para oferecer incenso, algo que não era permitido, apenas só aos sacerdotes, e que Deus também não apenas o feriu de lepra, como também Zacarias tinha informado que, na ocasião, Deus tinha provocado ali um grande terremoto, que também está registrado lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 19 e 20, e também no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Só para que a gente possa entender aquilo que Joás tinha ressaltado, de que quando Jesus usou essa lembrança aos discípulos, possivelmente, eles não eram talvez bons de leituras, mas ouviam as histórias dos seus antepassados que mencionavam o que acontecia nos períodos anteriores, né? E é o que nós também fazemos, né? Nós vivemos numa geração que a gente vai passando por fases, e essas fases vão nos mostrando para as pessoas o que aconteceram há anos anteriores, né? Que antecedia
os momentos, como queda das estrelas e sucessivamente. Então, mostra claramente de que a profecia ela tem tamanha evidência, não apenas no momento que Jesus leva para os discípulos, como também uma prova contundente do que aconteceu antes da própria fala de Jesus, os acontecimentos como terremotos. Só esse ponto para acrescentar aí o que foi colocado. Obrigado. Obrigado, Watson. Então, vamos nos ater. Então, o ponto de partida é depois dos 1.260 anos, né? Ou entre esses 1.260 anos, que Jesus deixa bem claro que é depois do tempo de aflição que começa esses acontecimentos. E, curiosamente, depois desse grande terremoto sobrenatural, porque não tem ainda uma explicação científica para esse acontecimento sobrenatural, desse terremoto, grande em escala, seguindo a linha do que Apocalipse já vinha falando, ele fala o seguinte: 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte, mencionado também na profecia, o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isso mais surpreendente ainda foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da Igreja, os 1.260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera a ele ser abreviado a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam a sua vinda, fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, ou seja, o tempo que esses acontecimentos iriam acontecer seriam depois do tempo da aflição, ok? Mateus 13, 24. Os 1.260 dias ou anos terminam em 1798. Um quarto do século antes, a perseguição tinha cessado. A perseguição cessou um quarto do século antes, quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo a palavra de Cristo, o sol deveria escurecer-se. Em 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia, grande conflito. Único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia do escuro, dia 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e atmosferas visíveis na Nova Inglaterra. Então, nós vemos dois acontecimentos agora, sucessíveis praticamente, né? Que aconteceram exatamente quando Cristo falou que seria depois da perseguição, né? Logo depois dos tempos da aflição. Surge o terremoto, que também era sobrenatural, depois vem um outro escurecimento do sol, que também era sobrenatural. 25 anos depois vem o escurecimento do sol, que também foi um acontecimento que até hoje se diz que é um acontecimento sobrenatural, porque não houve uma explicação científica. Então, temos aí acontecimentos que vêm surgindo, né, dentro de uma linha, né, mostrando para a gente, por enquanto a gente não chegou nos próximos, ainda vamos falar sobre eles, mostrando assim a autenticidade do que Cristo vinha falando que iria acontecer e como que se aconteceria. Joelson? Joelson? O microfone está fechado. Só para informá-los de que já são 9h04. Tá bom, vamos só terminar esse aqui do sol. Vamos terminar só esse aqui do sol. A gente ainda está nele, né? Vamos terminar só esse aqui do sol. Então, esses sinais já se cumpriram. Em 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia Escuro. Você pode pesquisar sobre isso lá na internet, tá? Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas no meio do dia, até depois da meia-noite. A lua, embora fosse cheia, se negou a iluminar. Muitos acreditaram que o dia do juízo havia chegado naquele dia. Nenhuma razão satisfatória pôde explicar a escuridão sobrenatural. É certo que foi encontrada nas palavras de Cristo. O escurecimento do sol e da lua foi um sinal da sua vinda. Então, livro página Vida de Jesus, 133. Então, até aqui nós temos visto esses acontecimentos
que se seguiram paulatinamente da forma como Cristo havia falado, como estava também falando em Apocalipse capítulo 6, que a gente acabou de ler. E o Espírito de Profecia veio colaborando, foi explicando para a gente que esses acontecimentos históricos colaboram com o que Cristo havia falado. E porque a gente tem que se atentar para a linha profética, tá? Joelson bem pontuou aqui, o Atos também falando, acontecimentos, catástrofes naturais, acontecem o tempo todo, mas esse tinha um tempo determinado para acontecer, e Cristo deixou isso claro quando isso aconteceu. E o interessante é que, quando isso aconteceu, ele não foi explicado cientificamente o motivo por que estava acontecendo, entendeu? Ele não tinha uma explicação científica. Nem o terremoto tinha uma explicação científica por que estava acontecendo, e nem esse escurecimento do sol teve uma explicação científica por que estava acontecendo. E eles deixam, e também a linha do acontecimento foi idêntica ao que foi revelado biblicamente. Viria o terremoto, o escurecimento do sol, e assim foi acontecendo, tá bom? Então, todos esses acontecimentos nos mostram a brevidade da volta de Cristo. A gente ainda tem muita coisa para ver ainda nesse estudo, tá? E analisar à luz da ótica da Bíblia e à luz da ótica do Espírito de Profecia e estudar ponto a ponto. E eu peço para que você fique com a gente, não falte os estudos, porque senão vai quebrar o raciocínio, aí você não vai conseguir entender como é importante esse assunto sobre os sinais da volta de Cristo. Mas antes de passar para Joelson, eu vou passar para o Watson, que está aqui com a mão levantada. Watson? Eu quero, Cal, aproveitar esse momento para apenas respaldarmos de que todos os acontecimentos relacionados e registrados através da própria palavra de Deus, de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito clara, tem levado a própria ciência humana a não conseguir entender nem tampouco interpretar como essas coisas acontecem por ser algo sobrenatural, né? Como, na verdade, essas coisas podem trazer na mente da humanidade, e tudo isso Jesus retrata apenas para despertar o interesse das pessoas a eles realmente dissolverem algo que muitas vezes está pedrificado na sua mente, né? Ou talvez de uma mente muito fechada, obscura, e não compreender que todas essas coisas que Jesus retrata e relata é justamente para levar as pessoas a compreenderem de que Jesus tem um novo céu, Jesus tem uma nova terra. Jesus está preparando todo esse ambiente, mas antes de preparar todo esse ambiente, ele está mostrando que as coisas, a realidade pela qual a humanidade está vivendo, desde o dilúvio, passando pelas fases de Sodoma, Gomorra, e assim sucessivamente, para despertar a humanidade, mas muitas vezes a humanidade continua adormecida e achando que é apenas coisa da natureza, mas que logo tudo será sanado. Então, tudo que Jesus está falando vai voltar a acontecer, e agora em dobro, né? Porque Ellen White descreve que a inundação vai inundar capitais gigantescas, né? Então, assim, vai ter uma total destruição. Mas a humanidade acha que apenas é algo, vamos dizer assim, muito limitados aos acontecimentos. E não é. Os acontecimentos serão muito mais fortes daquilo que Jesus falou, porque é a volta de Jesus. É algo que tem que acontecer. Por isso, é importante que as pessoas que estão acompanhando esses estudos via YouTube, né, que entenda de uma vez por toda que a Bíblia não é um conto de fada, não é um conto apenas de uma história. É algo que é real, que aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer. E aqueles que não estão preparados, comece a abrir mais os seus olhos e perceber que as coisas estão muito mais difíceis e mais turbulenta nos nossos dias. Obrigado, Watson. Joelson? Poderíamos, neste momento, fazer a oração final e encerrar a nossa live com o comentário do Watson.
mas advertências nunca é demais, e esse tema em particular, ele ressalta o que Cristo deixou de advertências, de orientações e até evidências para a sua iminente volta, né? E ele volta por quê? Ele volta porque deseja ardentemente salvar pessoas. Você que está nos ouvindo aí, de repente no YouTube, navegando entre um site e outro, de repente caiu aqui nesse canal, não foi por acaso. Jesus apela diretamente e fortemente ao seu coração, a você que também está participando dessa live nesta noite. Esses sinais, eles foram deixados para que, no contexto do grande conflito, que é real, e nós estamos inseridos exatamente nessa realidade de conflito, é um conflito cósmico, é um conflito espiritual, e não há neutralidade nesse conflito. Ou nos posicionamos de um lado ou de outro. Só existem dois lados, dois caminhos apenas, um largo e um estreito. O príncipe Emanuel e o príncipe das telas. Entretanto, Jesus, ele fala de eventos futuros de uma forma tão clara e tão precisa. Hoje nós podemos apresentar aqui 3 sinais apenas: o escurecimento do sol, a queda das estrelas e o terremoto de Lisboa, que não aconteceram por acaso no espaço e no tempo. Eles aconteceram de uma forma muito bem prevista, muito bem detalhada, muito bem narrada por Cristo. Ele não tinha nenhuma evidência científica para falar o que falou. O que ele tinha era tão somente a sua realidade divina e um amor sem precedentes, que não se mede em largura, altura ou profundidade por nós. E foi a partir desses elementos que ele decidiu antecipar eventos da história, para entendermos que a coisa mais importante desse universo, que é a volta de Jesus para solucionar todos os problemas da humanidade, os seus e os meus problemas, essa volta está próxima. Então, nós apresentamos hoje aqui alguns acontecimentos históricos, mas nós temos coisas acontecendo no presente, no contexto de uma sociedade midiática, no contexto de uma sociedade pós-moderna, e onde prevalece a contracultura. Nós temos eventos acontecendo que não são por acaso. São sinais que Jesus também já nos deixou documentados na Bíblia, de que essas coisas aconteceriam como sinais de evidência da sua. Então, sejamos alertas a esses acontecimentos e que Deus nos abençoe nesse estudo e nos próximos que virão. Amém. E agora que a gente vai finalizar o nosso estudo aqui, eu gostaria de pedir a nossa irmã Juliana Santana para fazer uma oração com a gente aqui. E depois que terminar a oração, gente, eu peço vocês para poder não sair, não, tá? Para a gente poder tirar um print aqui de todo mundo, tá bom? Então, Ju, você pode fazer essa oração com a gente, Ju? É eu, Cal. É tu mesmo. Feliz sábado. Feliz sábado. Então, vamos orar.